São 7h53 e parceiro é parceiro, né? Hoje é feriado, estamos aqui, né, Maurício? Bom dia. Bom dia, Carla. É isso aí, parceria é parceria. Parceria é parceria, né? E para falar de um assunto que hoje, dia 2 de novembro, é dia de finados, né? Que é o luto. Muita gente está passando, convive com o luto, né, Maurício? Carlinha, o luto é sempre um tema bem interessante de se falar, né? Bem assustador para alguns, né? Sim. Mas a gente vai tentar pontuar aqui algumas coisas que eu acredito ser fundamental dentro sempre da visão muito mais biológica, tá? Que é a minha área, né? Ninguém aqui é dono da verdade. Eu sou um cara que trabalha muito com a biologia. E dentro da biologia já tem uma coisa importante para se falar, né? O luto é um fato biológico, assim como o nascimento, né? Quer a gente queira ou não. A morte em si, né? Morrer é a mesma proporção biológica de que nascer. Então, assim como se espera que alguém nasça, vá se esperar que alguém morra. O problema é que, às vezes, a forma da morte é bastante assustadora, né? Tem uns que morrem doentinhos, outros morrem assassinados, outros morrem, cometeram suicídio, outros sofreram acidentes, qualquer tipo de acidentes. E isso gera um sentimento no ser humano que ainda é muito apegado, né? O ser humano, nós estamos aí vivendo a terceira dimensão. O ser humano ainda é muito apegado a coisas materiais, à matéria, né? As pessoas estão vivendo mais fora da gente do que dentro da gente. Então, eu acredito que se eu perder uma pessoa, eu não tenho mais ela, né? Por quê? Sim. Porque eu não me preparei, eu não ampliei minha consciência, eu não estudei, eu não me desapeguei para ter aquela pessoa dentro de mim, né? Não, eu não fiz isso. Então, eu vivo só no apego externo. Então, se eu perco aquilo, eu tenho maiores dificuldades para entender o processo de luto, né, Carlinha? Isso é bem forte mesmo e muita gente sofre, entra num processo. A gente sabe que a Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu 5 fases de luto, que eu já falei aqui outrora, mas que nem todo mundo é obrigado a passar por todas essas fases, tá? Ela descreveu, né, aquela fase da negação, aí eu me isolo, aí vem a raiva, aí vem a barganha, aí vem a depressão e aí vem a aceitação. Mas essas fases, elas não são tão metódicas assim, né? E nem, eu lembro até, inclusive, que você já comentou que ela não vem nessa ordem, né? E não necessariamente, Não vem nessa ordem, nessa exatamente. ordem. Ah, mas eu tô assim já faz tanto tempo, né? Eu ainda não aceitei, e a aceitação é um dos últimos que o Maurício falou. Não, então não é necessariamente nessa ordem, né? Não necessariamente. E a gente respeitar se pular alguma ordem ou se demorar mais, né? O que a gente tem que estar atento é o seguinte: o que a gente percebe que piora muito o luto, né? A forma de eu não conseguir me despedir. Sim. Tá? Então, por exemplo, na África eles têm uma tradição de 9 dias de velório para que isso aconteça. Eu falo que na nossa cultura a gente se livra do corpo. A gente não enterra, né? A gente não velório. É muito rápido. E nesse processo de pandemia foi pior, né? Nossa, muitas famílias nem se despediram. Nem se despediram. Isso causa um evento preocupante. Por quê? Porque leva as pessoas a ficarem com um luto, às vezes até mais prolongado. O que é prolongado, Maurício? Tem um tempo de luto? Cara, tudo que é em biologia eu não gosto muito de dar tempo, né? Mas, só para você ter uma ideia, vamos entender aí que um luto aceitável, um pouco mais aceitável, até 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos. Depois disso, se você ainda continua, a saudade vai ficar sempre, tá? Mas se você continua em sofrimento, aí é bom procurar uma ajuda, é bom olhar. Às vezes você já pode procurar ajuda mesmo no luto agudo, né? Assim que acabou de morrer, você procurar um amparo, um apoio. É importante, é muito importante. E é até interessante falar sobre isso, Carla, porque assim, ó, quando você tem a perda de alguém, você tem um sistema autonômico parasimpático, você tem uma estimulação nervosa dorsal, que é o nervo vago, que é o principal nervo autonômico do corpo, e você tem o vago ventral. O vago dorsal, ele que é despolarizado demais quando você perde alguém. E o vago dorsal é o nervo da ameaça, ele te mantém em alerta. Sim. E o vago ventral é o vago afetivo, é o vago amoroso. Então, por isso que é importante estar com pessoas amadas quando a gente perde alguém, né? A gente se juntar a pessoas queridas para eu corregular o meu sistema autonômico.
Senão, se eu busco a solidão, o isolamento, 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 eu vou ficando cada vez, às vezes, pior, né? Claro que tem um momentinho que você quer ficar sozinho, tá tudo certo, não tem regras, mas também procurar mesclar, sair, tá convivendo com pessoas que você ama e que estão vivas, né? E que estão vivas. Perfeito. E você fala muito também, Maurício, inclusive a gente acompanha nas suas redes sociais, a questão do velório, de velar essa pessoa. Depois desse processo, mas eu não acompanhei o velório, eu não fiz a minha despedida. A partir de agora, qual o primeiro passo que eu preciso tomar, por exemplo? Eu passo um exercício, eu gosto muito de um exercício que tem modificado muito a minha clínica com pacientes que, quando a gente percebe que está num luto patológico, Sim. né? Um luto que ele não é mais biológico, ele é patológico. Então, o que eu falo para a pessoa fazer? Pega uma foto daquele ente querido, coloca num porta-retrato de madeira, tá? Coloca virado para cima, escolhe algum lugarzinho na sua casa mais reservado, tipo uma cômoda, como se fosse um altarzinho. Coloca esse porta-retrato virado para cima, né? Deitado. E uma vela de 7 dias e 7 noites branca. Essa vela vai marcar o tempo. Não tem nada de cunho religioso. Se você quiser até fazer sem vela, você pode. Mas eu gosto da vela, né? Porque normalmente é o que acontece em todo velório. Sempre tem uma Sim. vela aqui, uma vela ali. É um simbolismo não religioso. E uma flor. Uma flor característica de velório. Pode ser, por exemplo, o crisântemo. E ali, você deixa até a vela acabar, 7 dias e 7 noites, o velório fica acontecendo na sua casa. Olha só. O processo de despedida, De então, despedida ali a partir daquela foto. Porque a gente não tem como exumar o corpo, né? Sim. Então é complicado. Então, você faz esse velório simbólico, representativo, mas que eu percebi que tem uma força enorme. Aí a pessoa vai trabalhar, ela vive a vida dela normal. Deu um intervalinho, vai lá no velório na casa dela. Senta, chora, conversa com a pessoa, agradece pelo tempo juntos, né? Lamenta, se tem alguma coisa a lamentar, deixa a lágrima escorrer e volta para a vida normal. Depois, deu mais vontade, volta lá no velório. Então, esse processo vai acontecendo de despedida. Eu percebo que isso tem acalmado muito, né, os pacientinhos e tem saído desse conflito, desse velório, desse luto crônico, né? Porque Sim. a gente vai passar por esse processo, né, Carlinha? Não tem como certeza. fugir, né? Mas assim, nem sempre, né? Ninguém está preparado para esse processo. Por mais visível que seja, né? A gente tem essa certeza. A pessoa sofreu um acidente, ok, é um susto, é um trauma, até mesmo se matou, enfim, né? Realmente cada pessoa tem um processo, tem um fim, né, predestinado, e, enfim, a gente não vai entrar também nesse assunto, ou Sem dúvida. nessa questão, né, mas assim, como que faz o corpo, como que ele reage a esse luto, Maurício? Depende muito do sentimento que está embutido, né? Se você entrar num sentimento de tristeza muito profundo, é normal que você possa ter algumas questões pulmonares, né? Alguns probleminhas pulmonares ali. Se a pessoa foi assassinada, aí você vai ter muita raiva, aí teu aparelho gastrointestinal pode entrar nesse processo terrível, né, de revolta. Então depende muito de como você vai perceber o conflito. O seu corpo pode reagir numa questão biológica também, numa resposta biológica. Agora, duas coisas eu considero muito importantes nesse processo, tá? O primeiro é acolher, tá bom? O luto não é algo ruim, tá bom? Uma tristeza, às vezes uma raiva num momento desse, a gente quer se livrar daquilo. É como se eu não quisesse viver aquilo, mas você é humano, você vai viver aquilo. É importante você viver aquilo, então acolher. Aí dentro do momento, estar com pessoas amadas, estar com pessoas queridas é fundamental, né? Por quê? Porque isso tem que ser aceito dentro de você. E não é como se você fosse um ET que não pudesse sentir aquilo, né? Não, isso faz parte da natureza humana. E as pessoas também, os amigos, os familiares, entender esse processo. Claro, É importante nossa senhora. acolher, realmente, porque muita gente fala, ai, para de frescura, né? Já passou tanto tempo, a pessoa não vai voltar mais, você tem que aceitar isso. E acabam, de certa forma, sendo até duros e não respeitando o luto do outro. Nossa, você colocou um ponto importantíssimo. Eu já cansei de velório, quando eu era mais novo, de mães que perdem filho, e a mãe não pode chorar. Porque as pessoas que estão ali não aceitam ela chorar. Então dá um remédio, acalma ela, aí fica dopada, aí esse luto vai provavelmente se tornar um luto patológico, né? Então tem que deixar a mãe chorar,
tem que deixar a mãe soltar isso, a mãe se revoltar, claro, tomando os certos cuidados, né, para ela não se machucar, tudo, mas é Sim. importante liberar essa emoção, aceitar isso como algo natural, né, Carla? Porque a perda dói. A Com perda certeza. incomoda e ela gera esse sentimento de sombra. E o ser humano, ele não é só luz, ele tem sombra também. Nós temos momentos sombras, então a gente tem que aceitar isso, que é um grande desafio, né? E talvez a mensagem da morte, para mim hoje, né, que eu não tive tantas perdas familiares, né, ainda. Graças a Deus eu ainda estou conseguindo manter, né? Mas tive minha avó, foi uma perda muito grande, eu era menino, né? Mas assim, a morte, ela nos ensina sobre a vida, né, Carla? Muito. Muito, E né? muito. Eu tenho como exemplo, né? Você sabe disso, Sim. você teve um trauma forte sobre isso, né? Então, assim, a morte nos ensina a dar valor à vida, né? A saber o quanto é importante a gente curtir cada momento que a gente está com uma pessoa que a gente gosta, sabendo que esse ciclo pessoal, esse ciclo de toque, vamos falar, esse ciclo material, ele vai se findar, Sim. né? E trabalhar a nossa consciência, né? Levar muito a nossa mente, Carla, para que a gente entenda, quanto mais a gente expande a consciência, quanto mais a gente estuda, a gente vai sofrer, mas a gente vai lidar melhor com a resiliência da morte, né? Que é a resiliência, que é a capacidade da gente se reerguer. As pessoas materialistas, por exemplo, essas sofrem muito mais quando perdem, né? Porque elas não acreditam em nada depois que morre, a pessoa não está viva dentro dela, como eu disse no começo, a pessoa só estava viva fora. Então, isso é um processo muito triste. Mas isso dá para a gente trabalhar, isso dá para a gente estudar e melhorar, né? Você você postou, inclusive, né, sobre ressignificar essa Isso. vida. Isso mesmo. Ressignificar em todos os aspectos. Né? Eu sempre falo assim, sobre a luz e a sombra. Né? A gente vive um mundo de dualidade. A gente foi criado para o bem e para o mal, né? Isso não presta, isso presta. Mas e se a gente fosse para a polaridade? Eu coloco vocês a pensar. A terra suja, a água limpa. Então a água é o bom, a terra é o mal. Não, um precisa do outro, né? Sim. Então na vida existem muitos exemplos de polaridade. Então a tristeza e a alegria. A tristeza é o mal? Não, a tristeza não é o mal. Se não existisse momentos de tristeza, eu nunca saberia o que é ser alegre, né, Carlinhos? Perfeito. E- Perdão. Pode falar, não? Pode Falar. continuar, Maurício. Imagina. Ontem, inclusive, quando eu até compartilhei sobre a entrevista de hoje aqui no meu Instagram, né? E algumas pessoas vieram falar, Carlinha, que bom vocês tocarem nesse assunto, que bom vocês falarem sobre isso, não só pela questão do Dia de Finados, né? Sim. Mas foi um assunto muito comentado, especialmente depois do resultado das eleições. A gente não está falando de partido, não estamos falando sobre política, mas muita gente começou a realmente falar, estou de luto, 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 luto. E essa pessoa em especial veio e falou assim, Carla, é tão importante falar sobre isso, falar sobre a dor do luto, porque não é só porque você perdeu uma eleição, porque você perdeu, né, o seu candidato não se elegeu, que você já está de luto. Quem sabe, quem conhece, quem vive o luto, sabe que isso daí não significa exatamente o luto em si. Mas olha que interessante você falar disso. Carla, isso daria um papo longo, hein? Com certeza. Mas olha que interessante você falar isso, né? A comunicação não violenta, que é um estudo de Marshall Rosenberg, né, no qual eu também tenho formação, ela nos ensina sobre o pequeno processo de enlutar a cada momento. Então, se o seu namorado, ele toma alguma atitude que te magoa, isso é um processo de enlutar, tá? Também é. Também é. Não é aquele luto, não é aquele luto característico tão violento quanto a morte de alguém. Sim. Tá? Mas cada vez que eu passo esse pessoal da política, né? Por exemplo, quem estava do lado do candidato X que perdeu e se viu enlutado, beleza, tá tudo certo. É um enluto mesmo, porque ela fez uma expectativa. Sim. Ela queria que esse candidato tivesse ganho. Então, esse é um processo que a comunicação não violenta fala de enlutar. É preciso aceitar isso, é preciso deixar a tristeza, sentir a tristeza, não lutar contra isso. A gente é a favor.
Agora, claro, eu não posso comparar esse luto com o luto de uma pessoa amada que morreu de uma forma violenta, ou mesmo foi se desligando, que é um pouco melhor no caso de uma doença. Mas olha que lindo, isso é um processo de enlutar. A gente enluta sempre e a gente precisa desse espaço. A gente precisa ter o direito de enlutar. Então, por exemplo, seu namorado vem e faz uma coisa errada, te coloca numa situação ruim, teu namorado, e aí ele quer que você não sofra. E aí você está mais triste aquele dia, você está enlutando aquele processo, certo? Que a comunicação não violenta fala. E aí ele chega para você e fala, vamos, ergue a cabeça, amor. Dá risada, isso não é nada, a gente está superando, vai superar isso. Aí você vira para ele e fala assim, não, olha, eu vou superar com certeza. Mas eu estou, hoje está agudo, eu estou num processo de enlutar este fato que aconteceu, que você deixou de fazer ou que você fez. Eu gostaria de ser respeitado. Então, esses pequenos processos na vida de enlutar, a gente tem sim, Carla. Agora, o que não pode é as estratégias. Sim. Então, por exemplo, eu vou enlutar, aí eu acabo usando uma estratégia de agredir um próximo, atrapalhar a vida de um próximo. Aí não. Aí realmente a gente tem que pensar sobre essas questões, né, O Carlinha? luto existe, ele está ali, Ele tem tá ali. vários segmentos, né, podemos dizer, pode ser, por exemplo, como nós trouxemos aqui, fim de relacionamento, perdeu a eleição, né, Isso. mas cada Uma um tem... decepção, Isso. você ficou sabendo que o companheiro traiu. Isso é um enlutar. Isso, mas Isso então é um cada um tem enlutar. um peso e uma medida. Cada um tem um peso à medida de acordo com as suas crenças, de Isso. acordo com a sua percepção. É isso que faz a diferença das naturezas humanas. Como um reage de uma forma e outro reage de outra forma. Tá? Agora, dentro de um processo de humanidade, nós temos que cuidar com as estratégias. Eu tenho todo o direito de enlutar, eu tenho todo o direito de, às vezes, buscar o meu canto em algum momento, deixar isso extravasar. Agora, quando eu utilizo de estratégias sórdidas, estratégias que prejudicam o próximo, que não tem nada a ver com a empatia, tá? Aí realmente a gente diz que isso é completamente disfuncional. Né? Muito bem, Maurício, e como sempre o assunto vai, o Vai tempo longo, passa. viu, Carlinha? Que bom, né? Que bom, que E na delícia. semana que vem eu espero você mais uma vez. Vai ser um prazer. Às Se Deus 7h50. Se Deus permitir. E eu tinha um amigo que falava assim, se Deus permitir. E ele quer, hein? E ele quer, E hein? ele quer. E ele quer, com certeza. Um abraço, Bom feriado Carla. para você, Igualmente. Maurício. Obrigada. Agora são 8h10. Vamos finalizando então o nosso T-News. Passou bem rapidinho mesmo.